Boa tarde, boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha guardar a nossa mente, o nosso coração. Tô aqui para gravar mais uma live, que na verdade o maior intuito, deixar gravado, né? É sobre princípios de aplicação prática baseados na leitura bíblica anual, projeto que nós temos na Igreja do Ministério Fogo e Luz, que é liderado pelo presbítero Éder. Quem quiser participar, gente, muito mais do que apenas ouvir uma live, é você mergulhar na leitura da Palavra de Deus. Então, quem tiver interesse em estar lendo uma média de 3 capítulos por dia, me manda aqui no meu direct, que eu vou mandar o link do grupo. Ainda dá tempo, hoje é só dia 11, ainda dá para fechar o ano de 2025 tendo lido toda a Bíblia, amém? E hoje nesse projeto nós lemos o capítulo 31, 32 e 33 do livro de Gênesis. Eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que eu meditei, sobre algumas coisas que o Espírito Santo me lembrou, me fez refletir e compartilhar para edificar a sua vida também, amém? No capítulo 31, nós vemos, no finalzinho do capítulo 30, que Jacó foi muito abençoado, assim como seu avô Abraão, como seu pai Isaac. Jacó foi um homem que foi ganhando muitas riquezas. E aí, no final do capítulo 30, a gente vê que Deus começou a abençoar ele. E Deus foi transferindo a riqueza de Labão para Jacó. E a Bíblia diz que Jacó, que Labão, que era o tio de Jacó, mudou o salário dele 10 vezes. Então Labão tava fazendo ali uma falcatrua. Eu esqueci uma outra palavra. Estava trapaceando com relação ao seu genro / sobrinho, porque tudo que Jacó fazia, Deus prosperava ele. Então Labão estava tentando ali de alguma forma não sair no prejuízo, mas não tinha jeito. Já Deus estava abençoando a vida de Jacó. Mas o que aconteceu é que Labão começou a mudar. Labão começou a tratar Jacó de maneira diferente. Por quê? Vocês já passaram por isso? Às vezes quando a gente tá... Boa tarde... É a Miriam, Deus abençoe, Miriam. Miel tá aí também. Boa tarde, José Elias, Deus abençoe vocês. Vocês já passaram por isso? Muitas vezes eu já vi muitas pessoas passarem por isso. Eu mesma já passei. Quando Deus começa a te prosperar e algumas pessoas começam a se incomodar com isso. Não é do tipo de teologia que eu gosto de falar, não é do tipo de coisa que eu quero mencionar como algo assim, ai, não se preocupe, que é inveja das pessoas. Não quero focar nas pessoas, mas eu quero dizer que muitas das vezes isso vai acontecer mesmo. Eu não quero focar em como que você tem que tomar cuidado, em como que as pessoas vão te aplaudir de pé, não é isso que eu gostaria de trazer. Mas é muito importante nós entendermos que isso pode e vai acontecer algumas vezes, com algumas pessoas. Nós precisamos cuidar para que isso não afete o nosso coração. Não importa o sentimento das pessoas a nosso respeito, se Deus está nos prosperando. A gente tem que cuidar para que isso não nos afete a ponto de ter alguma raiz de amargura, a ponto de a gente se entristecer de uma maneira que vai fazer a gente olhar com a pessoa com outros olhos também, ter ódio, ter raiva. Porque, gente, é natural. Quando Deus começa a nos prosperar, vai acontecer de pessoas que não estão tão próximas ao Senhor, de olhar com outros olhos. Ore por essa pessoa. Ela precisa muito mais de Deus que você. E aí, o que aconteceu, gente? É muito interessante porque Deus vai relembrar a promessa dele para Jacó. Ele fala, você lembra lá em Betel, quando você deitou a cabeça naquela pedra e teve um sonho? Aquele lugar que você ungiu como coluna, você fez um voto? Pois então, eu vou cumprir minha promessa agora. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou 20 anos. É 20 mesmo, né? 20 anos para Labão, porque foram, deixa eu confirmar, é isso mesmo, 20 anos. Ele trabalhou 20 anos, ou seja, ele ficou 20 anos esperando sua promessa. Lembra de Abraão, ficou 25? Isaac ficou 20 para ter um filho, e agora Jacó também estava ali, fugido do seu irmão Esaú, trabalhando para o seu sogro / tio. Trabalhando feito escravo. Ele fala isso no meio aqui do capítulo 31. Ele fala, olha, eu cuidei das suas ovelhas. Se alguma ovelha se perdia, eu estava lá. Eu ajudei, eu fiz de tudo. Eu fui um bom pastor. Glória a Deus, né? Que Abraão era o pastor, Isaac, Jacó. E aí, gente, nós vamos entender uma coisa que é importante aqui. Deus vai lembrar da promessa para Jacó. E Deus vai falar com Jacó, Jacó, é hora de voltar. É a hora do cumprimento da promessa.
Regiane, boa tarde, seja bem-vinda. Deus vai nos lembrar da promessa. E sabe o que eu acho mais bacana em tudo isso? Deus falou para Jacó assim, chegou a hora de voltar. Você vai tomar posse da terra que eu prometi para o seu pai e para o seu avô Abraão. E é tão interessante porque Labão quer se levantar contra Jacó, mas Deus já preparou tudo, porque Deus apareceu em sonho para Labão. E Deus falou com Labão assim, ó, não toca em Jacó. Uau! Antes de Labão pensar em fazer qualquer coisa com Jacó, Deus já apareceu em sonho para ele lá atrás e falou: você que não faça nada com o meu servo. E uma coisa que Deus falou no meu coração, que eu até anotei aqui, quando Deus te chama, Ele paga a conta. Se o que você vai fazer, se é para onde você vai, é o lugar que Deus está preparando para a sua vida, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai pagar a conta, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de tudo. Às vezes a gente pensa, o que eu vou fazer? Porque Deus me falou uma coisa, eu tenho que trabalhar para fazer isso, eu tenho que me esforçar. E eu não tô falando que a gente tem que ficar num lugar onde não tem que fazer nada. Tem uma parte que é nossa. Mas a gente tem que entender que a gente tem que andar em paz. Nós temos que ter paz, porque Deus fará. O impossível Deus vai fazer. A provisão Deus vai dar. A proteção Deus é quem vai acrescentar. E aí Jacó obedece, pega as suas esposas e volta lá. E vai falar para Labão que tá... Na verdade ele não fala, né? Ele pega as suas esposas e sai. E aí Labão levanta todo mundo, chama os homens dele e fala, bora, vamos atrás de Jacó. E aí, versículo 24 que fala, Deus avisou para Labão, estou avisando, deixe Jacó em paz. Mas aí Jacó, uma coisa aconteceu e é muito importante nós entendermos isso que aconteceu. Prestem atenção nisso. Raquel pegou um dos ídolos do seu pai e escondeu. Lembre-se que ela está na casa do pai dela, junto com o marido dela. Agora ela vai sair da casa do pai e vai voltar para aquele lugar, para Canaã, que era a terra de Jacó, antes de Jacó ir para lá. O que ela faz? Ela pega o ídolo do seu pai e esconde. Ela pega esse ídolo e leva com ela. Tanto que Labão, quando ele chega lá para Jacó, ele fala assim, não, eu até entendo o fato de que você vai sair, que você vai voltar para a casa do seu pai, mas por que roubar os meus deuses? Jacó não sabia que Raquel tinha roubado aqueles deuses. E aí Jacó fala uma palavra, presta atenção, ele fala assim, quanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem tiver roubado eles, deve morrer. Gente, Jacó tá falando, quem tiver roubado os seus ídolos, Labão, que morra. Eu quero que essa pessoa morra. Sabe o que acontece? Jacó não sabia que era a sua esposa amada, a mais amada, por quem ele trabalhou tantos anos. A bela, de boa aparência, Raquel. Naquele momento, Jacó condenou Raquel pela sua palavra. Deus falou muito comigo para eu falar aqui hoje isso. Que nós temos que vigiar as nossas palavras. Jesus fala em Mateus 12, 36, 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens deverão prestar contas em juízo. E aí ele vai falar, porque pelas suas palavras serão absolvidos e pelas suas palavras serão condenados. Nosso Senhor Jesus falou isso. Aquilo que a gente fala tem poder para nos justificar, para nos absolver, e tem poder para nos condenar. Cuidado com aquilo que você fala sobre você mesma, sobre quem tem filho, sobre seus filhos, quem tem marido, sobre seu marido, sobre os seus pais, sobre a sua casa, sobre o seu futuro. Cuidado com as suas palavras. Jacó lançou uma maldição, sem saber que ele afetaria a sua esposa amada, porque a Bíblia diz lá no capítulo 35, que Raquel vai morrer no meio do caminho. Quando Raquel tem o seu filho Benjamim, ela morre no trabalho de parto. E a Bíblia diz que é a única que não foi enterrada no túmulo de Sara. Ela não foi enterrada no túmulo de Sara. E lembra que eu falei que os israelitas tinham muito disso, né? De guardar, de dar honra, de dar dignidade pro corpo, né? Depois da morte da pessoa, era muito importante isso. Então tem o túmulo dos patriarcas, onde estava Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, aonde foi colocado Jacó e Lia, mas Raquel foi enterrada no meio do caminho.
Por quê? Porque ela roubou. Não tô falando que a culpa é toda de Jacó, tá? A gente tava focando na parte da fala e da importância daquilo que a gente fala. Mas ela pegou os ídolos. Jacó tinha um Deus e Raquel sabia disso. Raquel sabia que ele servia a um Deus. Mas ao invés de deixar o ídolo do seu pai, a herança do seu pai, da idolatria do seu pai, e lembre-se que ídolo é tudo que toma o lugar de Deus no nosso coração. É aquele amuleto que você fala, eu preciso disso, porque é isso aqui que vai me dar segurança. Se eu tiver isso aqui, eu não preciso de Deus. É o erro lá do jardim, quando Eva falou assim, olha, a serpente vai falar com ela, olha, você não vai precisar que Deus te explique nada, você vai ter a mente de Deus, você já vai saber, você vai ter discernimento do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus. Você não vai depender de Deus. Essa é a proposta de Satanás para hoje e sempre foi. Você não precisa depender de Deus. E Deus é o nosso Criador. Ele sempre quis estar conosco. Ele sempre quis que nós entendêssemos. Ele é o nosso provedor. Nós somos dependentes de Deus. Gente, como o peixe quando sai da água morre. Como a planta quando tirada da terra morre. Nós, quando afastados de Deus, estamos fadados à morte. Estamos mortos espiritualmente. E aí o diabo vem com essa proposta, você não precisa mais disso. E os ídolos vêm para isso. Por que as pessoas amam tanto dinheiro? Porque o dinheiro dá uma certa segurança. Se eu tiver câncer, eu tenho um hospital, o Albert Einstein, lá em São Paulo. Eu tenho plano de seguro, plano de saúde. Eu nunca vou precisar depender de Deus, não, se eu qualquer coisa eu tenho dinheiro no banco. Muitas pessoas amam a segurança do dinheiro. É um ídolo. Jesus chamou o dinheiro de Deus, com D minúsculo. O Deus Mamon, que toma o lugar de Deus no nosso coração. E ídolo pode ser qualquer outra coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração. Relacionamentos, fama, dinheiro, coisas materiais. Tudo que rouba o primeiro lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Raquel não serviu ao Deus de Jacó, ela roubou o ídolo que veio lá do seu pai. E Jacó, com a sua palavra, condenou Raquel. Quando ele disse, quem roubou os seus deuses deve morrer. Cuidado com o que você fala. Cuidado para que você não amaldiçoe seus filhos falando, não, esse menino não aprende. Esse menino não entende nada. Esse menino... Gente, quantas vezes a gente fala coisas sobre os nossos filhos? Às vezes até falando querendo falar o que é certo, a gente acaba pecando. Esse menino é uma bênção. Não, profetiza mesmo. Fala coisas boas a seu respeito. Deus disse que tem planos de paz sobre a sua vida. Planos para te dar um futuro e uma esperança. Para de profetizar meu serviço. Ai, aquele emprego. Aquela igreja. Não é? Quantas vezes a gente está reclamando tanto de tantas coisas. Começa a profetizar a vida. Começa a agradecer pelo pouco que Deus vai mudar a realidade. Abraão creu antes que houvesse qualquer coisa. Porque Deus é capaz de fazer existir de onde não existe, diz a palavra de Deus. Começa a falar, minha casa é próspera. Não me está faltando comida, minha casa é próspera. Deus é quem abençoa minha cesta, minha amassadeira. É Deus quem me dá a comida. Minha casa é uma bênção, meu casamento é uma bênção, meu marido é homem de Deus. Será, Lorena? Fala, meu marido é homem de Deus, minha filha vai ser bem sucedida em tudo que ela fizer. Meu filho é homem de Deus, meu genro e minha nora, eu já profetizo sobre meu genro e minha nora, sabe? Eles vão ser um segundo filho e filha para mim. Eu já profetizo. Eu falo, meu genro vai ser um homem de Deus, sacerdote do lar, vai ajudar minha filha a cumprir o propósito dela na terra. Minha nora vai ser uma filha para mim. Vai ser uma mulher linda, cheia de Deus, como a mulher de Provérbios 31. Aí talvez você diga, nossa, que bobagem. Não, não é bobagem, é sério. Começa a profetizar agora, planta. A palavra é como uma semente. A palavra é viva. Toda vez que você fala, você planta ela. E uma hora você colhe, amém? E aí, gente, outra coisa que eu achei interessante é que Jacó faz um acordo com Labão. Eles colocam um limite e aí eles fazem uma aliança nesse limite. E falam assim, ó, eu não passo de cá pra lá e você não passa de lá pra cá. Estabelecer um limite. Essa é uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu achei muito interessante. Muitas das vezes, com algumas pessoas, nós devemos determinar limites. A gente não deixa de amar, a gente não deixa de orar. Lembra de Abraão e Ló? Abraão lutou por Ló, Abraão intercedeu por Ló, mas eles tinham seus limites.
E às vezes a gente tem que traçar esses limites com algumas pessoas. Talvez você pense assim, não, essa pessoa tem que estar sempre na minha casa, porque não, né? Essa pessoa tem que estar na minha casa, porque ela é meu parente, eu não posso deixar. Mas está fazendo mal para os seus filhos, está fazendo mal para sua família. Então, estabeleça limites. Isso é importante. Labão e Jacó estabeleceram essa linha divisória. Peça a Deus que te dê discernimento. Mas é importante isso, gente. Nós temos que entender até que ponto os relacionamentos podem nos afetar, principalmente espiritualmente. Andar com uma pessoa que vai te afastar de Deus, você tem que pensar muito nisso. Porque nós somos a média das 5 pessoas com que a gente anda. Se as 5 pessoas que você mais anda, que você mais conversa, são pessoas que estão te puxando para uma média lá para cima, continua com essas pessoas. Mas se as 5 pessoas que você mais anda estão no nível mais abaixo, e quando eu falo isso eu estou falando de questões espirituais, vão te puxar também, porque nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Então vai ter pessoas na sua vida que você vai ter que estabelecer limites. Jacó e Labão estabeleceram um limite: você não vem de cá para lá e eu não vou daí para cá. Tipo isso. E é importante nós estabelecermos então limites com relação aos nossos relacionamentos. Ande com pessoas que vão te aproximar de Deus, amém? Gente, eu acho muito linda essa próxima passagem, que aí assim que Jacó se moveu, porque, gente, Deus faz uma promessa, mas Deus não carrega Jacó no colo e leva. Existe um passo de fé, ele se moveu. E ele deixou a família lá do seu sogro, que era quem dava para ele comida, quem oferecia para ele um trabalho. E ele vai então cumprir a promessa de Deus na vida dele. Mas aí no capítulo 32 de Gênesis, a gente vê que os anjos vão se encontrar com Jacó. Olha que coisa linda. Quando Jacó seguiu viagem, os anjos de Deus vieram se encontrar com ele. Todas as vezes que você dá um passo em direção à vontade de Deus para sua vida, Deus vai enviar anjos para te servir. Todas as vezes que você estiver em direção, em obediência, porque lembre-se que Deus apareceu em sonho para Jacó e falou: Jacó, hora de voltar. Deu seu tempo aí na casa do seu tio, sogro, hora de voltar. Labão se levanta e ele anda em obediência. Toda vez que a gente se posiciona e dá um passo em obediência, nós temos uma revelação de Deus para nós, o sustento de Deus para nós. Lembra que Jesus contava no deserto, depois de 40 dias, os anjos o sustentaram? Os anjos deram comida para ele. Aqui, Jacó estava no caminho certo. Ele foi obediente, ele não teve medo, ele não hesitou. E aí os anjos de Deus vêm encontrar com ele. E aí, gente, uma coisa que aconteceu no capítulo 32, que é muito relevante, é que Jacó vai voltar para a terra de Canaã, mas ele tem um passado. Lembra que ele tem um irmão que não resolveu o problema? E uma coisa que Deus falou comigo enquanto eu lia é muitas vezes não, toda vez que nós vamos viver a promessa de Deus na nossa vida, e quando nós estivermos prestes a viver a promessa de Deus na nossa vida, se estiver faltando qualquer coisa do passado, nós precisamos resolver. Antes de viver o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, Deus vai resolver, vai nos dar a oportunidade, na verdade, Deus não resolve tudo. Ele vai nos dar a oportunidade de resolver coisas lá do passado. Ontem eu falei aqui sobre confessar pecados antigos, que às vezes a gente pensa, eu era jovem, eu era descabeceado, eu era criança, eu não tinha noção. Se Deus está te mostrando agora, às vezes a gente está colhendo consequências de pecado porque não foram confessados e deixados. E aí ontem eu até brinquei que eu matava horário, né? Eu nunca matei aula, nunca deixei de ir pra escola, eu amava ir pra escola, mas às vezes uma aula ou outra, eu ia lá eu esqueci como é que a gente falava lá no Fernando Otávio, eu ia lá pra cima onde tinha as quadras lá e jogava vôlei com uns amigos, misericórdia. Eu tô rindo aqui agora, mas é sério, é errado e eu já me arrependi disso, porque eu não louvava o nome de Deus enquanto eu fazia isso. E aí, eu achei interessante que minha mãe comentou aqui, eu não sabia que você matava aula. E eu expliquei pra ela, pedi perdão pra ela, falei, mãe, me perdoa, mas eu me arrependi de verdade. Eu sei que é uma coisa boba, gente, mas às vezes o Espírito Santo vai lembrar de algo que você roubou. Talvez você nem lembrava, você nem tinha. Ai, um bicho. Passou. Talvez você nem tinha noção de que era errado. Talvez você até tinha noção de que era errado, mas passou batido. Muitas das vezes Deus vai nos fazer voltar lá no passado pra gente confessar, pra gente deixar, pra gente alcançar a promessa. Jacó tinha um problema, ele precisava resolver a sua questão com o seu irmão. Ele precisava se arrepender, ele precisava de reconciliação. Eu não sei quem está assistindo, quem vai assistir,
Mas se existe alguém que precisa ser perdoado, se existe alguém que precisa ouvir um pedido de perdão de você, você só vai alcançar o lugar da promessa e receber a herança daquilo que Deus prometeu para você, como Jacó iria receber Canaã, depois que você tiver reconciliado com as pessoas às quais você deve reconciliar. E talvez você diga, eu não consigo reconciliar com tal pessoa não me perdoa. Se você já fez sua parte, se você já pediu perdão, você já se moveu, então você está livre diante de Deus. Mas se existe algo ou alguém que precisa de receber uma ligação sua hoje, liga. Faça. Tem coisas que fazem a nossa bênção ficar retida. Jacó precisava resolver com seu irmão, porque o que ele fez foi errado. Esaú trocou a bênção da primogenitura, mas Jacó se passou por Esaú quando Isaac iria ali abençoá-los. Ele trapaceou. Ele fez errado, ele precisava confessar. E aí a Bíblia diz que eles se encontram, Esaú e Jacó se encontram, e há então de fato essa reconciliação, glória a Deus. Eu estou me lembrando da passagem que Jesus fala assim, se você tiver que dar uma oferta, e seu irmão tem algo contra ti, não precisa nem ofertar. Resolve primeiro, pega a sua oferta, guarda ela, vai no seu irmão, reconcilia-te com ele, depois você volta e dá a sua oferta. Se tem uma coisa que o diabo tem usado muito para tentar destruir a igreja de Cristo nesses dias, é a mágoa. Eu amo a passagem de 2 Coríntios que fala, perdoa o seu irmão, porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Sabe por quê? Quando a gente não perdoa alguém, o diabo tem vantagem sobre nós. O diabo tem vantagem sobre nós quando nós temos qualquer raiz de amargura no nosso coração. Então a pessoa que te afetou, que te fez mal, nós não estamos falando que ela está certa, mas toda vez que você tem raiva de alguém no passado, aquela raiz de amargura faz com que Satanás tenha vantagem sobre a sua vida. Isso está em 2 Coríntios. Deixa eu abrir lá, porque essa passagem é muito forte. Se o Espírito Santo me lembrou disso, é melhor eu falar, né? 2 Coríntios, capítulo 2. Olha, quando eu perdoo quem precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Paulo está falando para os coríntios assim, sabe aquele homem que pecou contra vocês? Forte, né, Regiane? Sabe aquele homem que fez muito mal a vocês na igreja de Cristo em Corinto? Perdoa ele. Vocês já confrontaram o pecado, já confrontou, não é passar a mão na cabeça não. Confrontou, foi atrás, falou que foi errado. Agora é hora de amar esse irmão. Vocês têm que perdoá-lo como eu também o perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios, outras passagens vão dizer, outras traduções. Ou seja, quando tem raiz de amargura no nosso coração, o diabo alcança vantagem sobre nós. Mas tal pessoa me fez tão mal. Mas aí, se você perdoar, você fica livre. E cada um vai prestar conta diante de Deus. Amém? E aí eu tô falando demais. Resolve o passado. Perdoa quem deve ser perdoado. Peça perdão para quem deve pedir perdão. Ah, mas eu não tive culpa. Mas vai lá e pede perdão também. Se humilha. Sabe o que Jesus falou? Quem se humilhar vai ser exaltado. Quem se humilhar vai ser exaltado. Quem se exaltar vai ser humilhado. E aí, gente, Jacó luta com Deus. Eu amo essa passagem. Sabe por que eu amo essa passagem? Porque Deus tinha um plano na vida de Jacó, porque ele estava estabelecendo ali Israel. Nós sabemos que Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel. E aí, Jacó não luta com um anjo qualquer, Jacó luta com Jesus Cristo pré-encarnado. O próprio Deus, Jesus Cristo homem, Deus homem, pré-encarnado, vai ali lutar com Jacó. Não sei como que se deu essa luta não, mas uma coisa é fato, não era um anjo qualquer. Era o próprio Cristo pré-encarnado. Por que nós sabemos disso? Porque não era um anjo qualquer, porque quando Jacó quando ele vai embora, Jacó fala, vi Deus face a face. Um anjo também não poderia mudar o nome de Jacó. Um anjo não tem poder para chegar para alguém e falar assim, eu vou te dar um novo nome. Que anjo poderia fazer isso? Não poderia. E aí, ele muda o nome de Jacó, ele abençoa Jacó, ele não conta o nome dele. Repara que Jacó fala, qual que é o seu nome? E ele só responde, por que quer saber meu nome? Mas abençoa ali Jacó. E sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso? Eu acho lindo o fato de que depois que Jacó teve um encontro com Deus, duas coisas mudaram. Primeira, ele passou a mancar.
ele passou a mancar e ele recebeu um novo nome. Gente, sabe o que um dia eu vi a Tamires Garcia falar uma coisa e ela falou assim: desconfie de quem não manca, porque toda pessoa que teve um encontro com Deus, ela tem alguma marca. Pode ser uma cicatriz, pode ser alguma coisa ali que marca a vida dela. Marca a carne dela, marca a maneira dela de agir, de falar, de se comportar. Aquela pessoa não é mais a mesma. Depois que a gente tem um encontro com Deus, esse encontro nos muda. Jacó viu Deus, o Deus homem, Jesus Cristo pré-encarnado. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu um novo nome, ele não seria mais enganador. Agora ele seria o príncipe entre o povo dele, que significa aquele que lutou com Deus, né? E até o presbítero Juninho colocou no grupo de leitura bíblica, eu queria honrar a vida dele aqui, que ele falou uma coisa tão interessante lá no grupo. A gente vê que Deus mudou o nome de Abraão e Deus mudou o nome de Jacó, mas Deus não mudou o nome de Isaac. Por quê? O presbítero Juninho falou isso e é bem interessante. Porque o nome de Isaac foi Deus que deu. A gente não vê Deus falar assim, Deus de Abrão, Isaac e Jacó, né? Na verdade, Jacó, sim, em algumas passagens fala Jacó. Mas a gente vê Deus falar que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac e é o Deus de Israel. Isso é muito importante. Deus muda o nosso nome, não importa como as pessoas nos chamam. Ah, Lorena é aquela, não sei como é que me chamavam no passado, eu tinha muitos apelidos. Lorena é a destrambelhada, nem sei se essa palavra existe. Lorena é a que fala muito. Lorena, eu tinha muitos rótulos e eu com certeza ainda tenho. Mas Deus mudou o meu nome a ponto de que eu me preocupo com como Ele me chama. Eu sou filha, eu sou amada. A Lorena é a que não anda na moda, que não tem as roupas chiques. A Lorena é a que não tem um carro novo do ano. Não me importa o que as pessoas dizem ao meu respeito, me importa o que Deus diz a meu respeito. Porque as coisas dessa terra vão passar, mas as coisas do céu, a palavra de Deus nunca vai passar. Não importa o que dizem ao seu respeito. Não importa, eu estava até conversando com algumas pessoas, eu abri mão do meu trabalho de CLT, carteira assinada, para trabalhar para Jesus e muitas pessoas não entendem. Mas sabe o que acontece? Não importa se as pessoas entendem ou não, não importa se faz sentido ou não, não importa como elas me chamam, pode me chamar de quem não entende, pode até falar é preguiçosa. Não me importa, eu só faço a obra de Deus. Se eles estão falando, se não estão falando, faço a obra de Deus. Não me defendo, nem argumento, faço a obra de Deus. Porque a minha preocupação é o que Deus diz a meu respeito. Qual é o nome que Deus me dá? E para você eu quero dizer, Deus te chama de filha. Deus te chama de amada. Deus te chama de sua propriedade particular. Quantas vezes a gente quer se sentir amado? Quantas vezes a gente quer se sentir pertencente a alguém? Quantas vezes porque a gente quer se sentir pertencente a alguém, a gente se entrega a pessoas, a relacionamentos, porque a gente quer se sentir pertencente. E aí Jesus vem e fala, vocês são meus, vocês pertencem a mim, são rebanho do meu pastoreio. Quando a gente entende a nossa identidade em quem Deus, o nome que Deus nos dá, irmão, as pessoas podem falar o que elas quiserem, não muda a minha identidade. Eu tenho uma identidade, eu já preguei algumas vezes sobre isso, a gente tem um documento de identidade, sabe o que acontece? A nossa identidade não muda. Independente da nossa conta bancária, o nosso número de identidade é o mesmo. Dos nossos fracassos, dos nossos sucessos, dos nossos dons, não muda, a nossa identidade é a mesma. E Deus nos dá um nome quando a gente tem um encontro com Ele. E Ele muda o nosso nome e Ele nos marca. E é isso. É isso que eu queria comentar hoje. Já ficou bem grande o devocional. Eu agradeço a todos que estão aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? E eu espero que tenha sido edificante, que nós possamos colocar em prática cada princípio que foi colocado aqui. Amém? Que Jesus abençoe a vida de cada um. E até amanhã, se assim o Senhor permitir. Até, gente. Com Deus.